nós queremos fazer algumas reflexões a respeito deste verso, no capítulo 5 dessa epístola muito importante, onde Paulo ele vai revelar que a cruz de Cristo, ela é o local a qual ele, pagando o preço, Jesus, pôde nos alcançar, nos conceder a redenção. Então veja, meus irmãos, que quando nós paramos para refletir na palavra lida, que diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha bem, quando eu paro para refletir sobre essa questão, nós ainda sendo pecadores, então me lembro lá de Gênesis 3:15, uma promessa tão importante que Deus estabeleceu para o homem, quando no projeto glorioso dele, que ele define algo para a humanidade, algo bom, porque Deus sempre tem coisas boas para os seus, né? Quem se aproxima de Deus será sempre abençoado. Quem tem interesse em deixar Deus dirigir os seus passos, pode acreditar que Deus vai conduzir nos melhores caminhos, mesmo que aos nossos olhos pareça às vezes difícil, parece às vezes ser conturbado, mas se nós colocamos diante dele a nossa confiança, a nossa esperança, nós sabemos que ele quer o melhor. E veja, quando Adão, dentro de um projeto de Deus para a humanidade, ele quebra um mandamento, desobedecendo, e aí então entra o pecado e a morte no mundo. Então veja que Deus, ele estabelece uma porta, uma promessa. E aí Gênesis 13:15 vai dizer que do ventre da mulher, da semente, né, vai vir um que vai dar possibilidade para mudar a história do homem. E de repente eu olho para Paulo dizendo que, sendo nós ainda pecadores, eu posso assim compreender que o amor de Deus é tão grande, que quando o homem cai lá no princípio, ele olha lá no futuro e nos alcança, entendendo que ainda pecadores, ainda homens com uma vida degradada pelo pecado, ou até mesmo com um corpo ainda corruptível, cheio de falhas, de limitações, cheio de problemas, ele olhou por nós e confiou uma promessa e garantiu na cruz do Calvário que ela fosse cumprida. Então isso é muito importante, que mostra que o amor de Deus, ele nos alcançou, porque Cristo padeceu na cruz por nós, para pagar um preço muito alto. E qual era o preço que nós não poderíamos pagar? É o pecado. O pecado é a dívida que nós tínhamos e ele, Jesus, pagou na cruz por nós. Então isso faz com que possamos ser gratos a Deus em todo o tempo. Em todo momento da nossa trajetória, nós devemos estar sempre consciente que nós não merecíamos, mas ele verdadeiramente pagou o preço. E se ele pagou, a gratidão tem que estar verdadeiramente todos os dias no nosso vocabulário, no nosso coração, naquilo que nós possamos expressar para Deus. A vida diária é cheia de altos e baixos.
As adversidades vêm ao nosso encontro tentando nos confrontar e até mesmo nos derrubar. Mas quando eu e você entendemos que Ele pagou um preço caro para nos conceder vitória, então a gratidão tem que sair, mesmo que venha tropeçando no dia a dia, na sua jornada. Gratidão a Deus é reconhecer que Ele tem cuidado de você, que Ele fez algo que você não merecia. Então, o coração grato vai trazer uma situação de melhoria espiritual na sua jornada. Então, Paulo, ele vai trabalhando, né? E ele trabalha no capítulo 5, alguns pontos que é interessante, quando ele diz assim, ó, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E aí ele traz uma questão aqui que é interessante, ó, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Então, assim, aqueles bons, aqueles que são, de repente, pessoas do agrado da nossa comunhão, quem sabe a gente poderia até morrer por ele, mas e o ruim? E aquele desgraçado? Aquele que não teria oportunidade porque ninguém suporta. Nós estamos nesse quadro, quando olhamos, a vida que veio através de Adão sobre nós. Estávamos desgraçados, porque perdemos a graça de Deus. Quando entramos para o processo de compreender o que Adão jogou fora, tirando-nos a oportunidade de ter comunhão com Deus, como ele tinha na viração do dia. O ato de ele desobedecer trouxe toda uma maldição sobre a humanidade. Então nós já éramos o quê? Olhado pelos olhos de Deus, não prestávamos. Não tínhamos jeito para o nosso problema. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, falou, não, eu vou dar solução. Eu vou conceder vitória. Então entra aí, né, o amor de Deus. E aí João 3,16 vai citar isso novamente. Quando ele diz, né, que Deus, amando o mundo de tal maneira, deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, ou seja, aí está a oportunidade, ele dá a oportunidade para que as pessoas tenham conhecimento, para que as pessoas tenham o momento de compreender o amor dele e decidir. Quando nós cremos, quando nós entendemos o projeto, o plano da salvação, então o que acontece? Ele te dá a oportunidade de mudar, de virar a página. Então veja, todo aquele que crê, agora olha só, não pereça. Perecer estava estabelecido com a queda de Adão. Morreríamos. Deus falou, olha, se tu comer da fruta da árvore da ciência do bem e do mal, aquela que eu não quero que você faça, porque isso é um mandamento, não toque nela, não prove do fruto dela. O dia que tu fizer, tu certamente vai morrer. Ou seja, estava ali determinado o nosso juízo. E Adão fez. E nós então estávamos o quê? Definido a morrer. Então veja, estávamos sem esperança, estávamos sem possibilidade nenhuma. E aí ele fala em João 3,16, aquele que crê, não pereça, mas, olha aí, tenha a vida eterna. Então, ele, em 3,15 de Gênesis, te dá a possibilidade de dizer, vai haver uma esperança. Vai ter a oportunidade.
Mas para que isso seja real, verdadeiro, é necessário crer. Crer em quem? No Filho. E qual é o caminho para que isso possa acontecer? Já estamos endividados, já estamos taxados a morrer, já não temos esperança, porque o pecado na humanidade foi inserido através da rebeldia de Adão, da sua desobediência. Então agora, quem vai pagar o preço? Quem verdadeiramente vai dar, algo em troca para que eu e você pudéssemos ser restaurados? Jesus. Entende? Então, Jesus, revelando o amor do Pai, ele morre por nós, mesmo sendo pecadores. Veja, 2000 anos atrás, aproximadamente, o projeto da cruz foi estabelecido. Esse é o caminho. A cruz, ela remete que nós seríamos, então, perdoados. A cruz aponta o sacrifício dele para o resgate, para a redenção, para conceder possibilidade onde nós agora teríamos paz, onde nós teríamos agora a alegria e a esperança de uma promessa gloriosa. Então, sabendo que tínhamos uma dívida e não podíamos pagar, ele vai e paga. Ele concede essa graça de morrer por nós, porque Deus nos amou. E aí, 2000 anos atrás, isso acontece, e eu, que nasci no século agora. Então, como eu sou alcançado? É porque a misericórdia de Deus, ela vai nos alcançando. A morte de Cristo é um evento tão glorioso, que quando ele morre, ele vai lá nos primórdios do princípio da humanidade. E ele vai resgatando todos aqueles que já morreram e estavam cobertos pelo sangue do sacrifício de um animal, por aquela forma que ele concedeu de misericórdia. E nós olhamos isso na história de Israel. Era necessário o derramamento de sangue para cobertura, para que pudesse ele justificar e olhar por um período de tempo aquele que estava coberto pelo sangue do animal que foi derramado. E agora, se alguém morre naquele estado, ele está coberto. Então era um processo que tinha que ter renovação constante. E durante isso, a lei estabeleceu que sempre teria que o sumo sacerdote entrar no lugar santo do tabernáculo, para que pudesse fazer a expiação. Então, o dia da expiação era um dia especial, um dia onde Deus estava olhando para o seu povo e dizendo: hoje vai ter renovação do projeto. Mas quando a cruz se depara e é levantada nos céus, Quando ela está entre os céus e a terra, e ele ali é cravado, o Cordeiro Cristo, então agora Deus diz o seguinte: eu agora cumpro a promessa de Gênesis 3:15, estabelecendo que não vai mais necessitar de derramamento de sangue, porque o meu filho, o Cordeiro, derramará o seu sangue de uma vez por toda, e eu vou justificar a humanidade. Mas para que eu possa ter o perdão, eu tenho que crer. Veja, ele justificou. Mas o justificar somente não resolve. Se eu não crer, se eu não for impelido pelo Evangelho, para que ele me revele a minha condição, que está em dívida com Deus, e que precisa ser tomada uma posição,
Então, quando eu olho para isso, eu começo a sentir a necessidade de cada dia que eu viva nessa terra, ser grato, porque eu fui alcançado pela cruz, pelo sacrifício derramado 2000 anos atrás. Ah, pastor, mas você não estava lá? Como isso é possível? Isso é possível porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. A marca dele, derramada lá através do sangue no Calvário, ela é estabelecida no meu coração quando eu entendo que preciso mudar de atitude. Que eu tenho que converter o meu caminho, que outrora levava para a perdição, mas quando a cruz brilhou para mim, e eu pude ver e entender o sacrifício dele, compreender que o amor dele revelado me alcançaria, então verdadeiramente eu tomo uma posição, o aceitando como meu Salvador, e dentro desse processo, ele começa a trabalhar na minha alma, no meu coração, na minha vida, estabelecendo o seguinte: estás perdoado pelo sangue vertido na cruz do Calvário 2000 anos atrás. Olha o poder deste sangue glorioso. Ele me paga a minha dívida no tempo futuro. Resgatou no passado, trouxe no presente e aponta para um futuro dizendo: você caminha porque está justificado, estás perdoado, teu nome está escrito no livro da vida, há uma promessa gloriosa, começa a sentir a paz, começa a sentir a alegria e vai olhando para a cruz e olhando para a salvação que há em Cristo Jesus, porque ele já pagou o preço. Então a cruz foi o caminho. A cruz revelou o sacrifício. A cruz fez com que Jesus levasse o nosso pecado. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado. Por quem? Por mim e por você. Ele se coloca à disposição para revelar a graça, para revelar o amor, a bondade do teu Deus. E ele se faz pecador. A cédula dos nossos pecados, que foi escrita, foi cravada nele, para que de uma vez por toda a cruz pudesse dar a condição no sacrifício perfeito. Por isso hoje, não precisamos ir numa esquina derramar um sangue do animal para ofertar. Por isso, hoje, não precisamos oferecer um filho como sacrifício para que pudéssemos agradar um Deus. Jesus, o único filho, já foi sacrificado por nós. Isso nos revela algo maravilhoso. A cruz que reconcilia o homem e Deus. A cruz que faz com que, diante da morte do Cristo vivo, interessante, a morte do Cristo vivo, a ponto que ele morreu, mas ressuscitou. Então, quando eu olho para a cruz, assim como Deus olhando para a cruz, ele vai ver o seguinte: a cruz está vazia. E o que dá caracterização de veracidade para isso também está na terra prometida e em Jerusalém, um título muito bem estabelecido e definidor para aquele que talvez não queira crer nas Escrituras: o túmulo vazio. E lá escrito: ele não está aqui, mas já ressuscitou. Isso tudo dá ênfase para nós, servos de Deus, realmente compreender Romanos 5:10. Fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho.
E a ressurreição nos garantiu a vitória, porque assim como era realizado no tabernáculo, no dia da expiação, quando derramava o sangue do animal inocente, e o sumo sacerdote entrava no lugar mais sagrado para fazer a expiação, colocar lá o sangue do cordeiro, expiando os pecados do povo. Quando Jesus morre, o seu sangue é vertido. E no intervalo de ele estar ressuscitando, ele vai resgatando toda a possibilidade para chegar depois diante do Pai, no local celestial, lá no tabernáculo eterno, e lá ele apresentar: aqui está o sangue do Cordeiro que na cruz morreu, então está totalmente justificado a minha vida e a tua vida, perdoada por Cristo na cruz. Esse propósito de Deus, que foi estabelecido mesmo antes de eu nascer, mesmo antes de você pensar em aceitar, Ele já preparou este ambiente para você. Isso fala o quê? A redenção, a nova vida em Cristo. E o ato de eu agora estar sendo redimido, provando do amor de Deus na minha vida, faz com que esta reconciliação seja motivo de eu caminhar olhando somente para Jesus, autor consumador da minha fé, não se preocupando com a vida passada, com a minha história, que pode não ter sido muito boa. Não, eu estou olhando agora para o alto, eu estou olhando para Cristo. É Ele o mediador, é Ele aquele que pode garantir a minha salvação. Então, quando eu entendo a redenção em Cristo, a reconciliação no amor de Deus, através da morte dele, eu quero caminhar anunciando e dizendo para todos que tem esperança, que tem verdadeiramente solução. O homem aí fora, às vezes sem compreender, na cegueira espiritual, ele não entende, mas eu e você já fomos alcançados, redimidos, então cabe a eu e você anunciar e falar que Cristo morreu, mas que Cristo ressuscitou e que Ele já pagou o preço. Ele está dando a oportunidade, Ele dá alegria, Ele dá a paz, Ele escreve o seu nome no livro da vida e Ele estabelece uma promessa. E quando naquele grande dia, quando Ele anunciar, ao toque da trombeta, que está tudo definido para que a igreja do Senhor, aqueles que creram, aqueles que realmente entenderam o projeto, que agora precisa ser recolhido, então ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai. Isso é maravilhoso. Nós desejamos e devemos desejar ouvir esta voz, este convite. Vinde benditos de meu Pai, para possuir o que Ele já estabeleceu, já preparou desde a fundação do mundo. Uma mansão celestial, uma terra prometida, uma promessa de eternidade que nós já podemos desfrutar nos dias de hoje, porque já somos salvos em Jesus Cristo. Já entregamos o nosso coração a Ele. Então, a partir desse momento, nós já podemos, sim, viver para Cristo e compartilhar dessa redenção com os demais, porque já estamos caminhando ou trilhando a estrada da eternidade. Se
o dia do arrebatamento acontecer na nossa geração e estivermos vivos, seremos transformados e iremos ao encontro dele. Mas se descermos à sepultura, já está garantido e selado que com ele estaremos. Então é importante entender que a cruz de Cristo é o preço para a nossa redenção. A cruz de Cristo é a oportunidade que ele nos concede para revelar o grandioso amor dele. Então vale a pena. Não importa a dificuldade que você venha atravessar. Não importa o turbilhão da tempestade que você vai enfrentar. Entenda que você, estando em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo novo se tornou e há uma esperança. Ele é o teu refúgio, ele é a tua fortaleza, ele é o teu socorro presente na hora da angústia, da tribulação, do mar revolto. Ele te garante a vitória. Então isso é motivo de nós adorarmos, exaltarmos e glorificarmos o nome santo do Senhor Jesus. Que bom que nessa noite nós possamos aqui estar e que esta palavra ela possa penetrar em nossos corações e ela nos dê motivação para não olhar para a luta, para o deserto que está atravessando, mas olhar para Jesus, autor consumador da sua fé. E ele é que te garante a vitória. Se coloque em pé. Eu quero orar por você. Que o Espírito de Deus, que habita em nosso coração, possa, todos os dias, confirmar em sua vida que essa promessa é verdadeira. Ela é possível. Para você, só basta a confiar, a permanecer, não desanimar com os revés da vida, não desistir, mas entender que cada dia que passa, mais perto está da promessa acontecer e de o amor de Deus totalmente tomar conta da sua vida e fazer a diferença. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa fortalecer o seu coração. E nessa noite fria, o amor de Deus, o calor do Espírito Santo possa aquecer a sua fé e você permanecer. Eu continuarei e nada vai me impedir de amar, servir e adorar ao meu Jesus, porque o preço que ele pagou é um preço que ninguém poderia pagar.